tarde a todos que estão aqui nesta tarde do dia 22 de agosto, quando esta fala minha vai ao ar. Boa noite, bom dia a todas e todos que forem ver esta fala já gravada e já registrada no YouTube. Esta é uma grande virtude, uma grande aventura desses nossos tempos, da gente poder estar em contato em momentos diferentes, em espaços diferentes. Cá estamos nós, começando a quarta etapa da nossa formação em elementos para compreender e praticar a economia de Clara e Francisco. Nessa quarta etapa, a exemplo das anteriores, nessa nossa caminhada da quarta etapa, nós vamos estar explorando um pouquinho alternativas que, de acordo com o próprio mercado, funcionam e que podem funcionar para nós termos uma economia inclusiva, uma economia com mais solidariedade, uma economia que trate melhor o nosso meio ambiente, uma economia que trate melhor a diversidade cultural, econômica, social e política. Nessas nossas tentativas, ou nessas nossas tratativas, ou nessas nossas conversas, eu sempre gosto muito de trabalhar com a recuperação do sentido das palavras. Na nossa última caminhada, eu falei, olha, vamos prestar um pouquinho de atenção no sentido de mercado. O que é mercado para a economia de Clara e Francisco e o que é mercado para essa maluquice que é a especulação financeira mundializada. Hoje eu gostaria de que na caminhada nossa nós começássemos a prestar um pouquinho mais de atenção no sentido de investimento. A gente ouve muito falar em investimento para lá, investimento para cá. Será que quando nós em economia de Francisco falamos em investimento, nós estamos falando a mesma coisa que passa na televisão? Eu gostaria de deixar desde já claro, não. Nós estamos falando de um outro tipo de investimento. Para nós, na economia de Clara e Francisco, investimento é constituição de base produtiva privada ou pública, voltada para o progresso econômico e para o bem-estar social. Vamos trocar esse miúdos? Quando a gente fala em base produtiva, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer máquinas e equipamentos que ampliam a capacidade de produção, tanto de empresas públicas quanto de empresas privadas. Então não tem esse preconceito com relação a se a empresa é privada ou se ela é pública, não. Ampliou, são máquinas e equipamentos que ampliam a capacidade de produção de empresas, nós estamos falando de base produtiva. Estamos falando de investimento. Que tipo de máquina e equipamento? Olha, um trator, um caminhão é um investimento feito que pode ser desde a agricultura familiar até as grandes empresas. É um investimento. Por quê? Porque amplia a capacidade de produção. As máquinas para a indústria de todo porte. Aquela indústriazinha de fundo de quintal, né? Aquela pequena padaria que começa a produzir pão para vender fora, ou pão de forma. Isso comprou lá um misturador, está fazendo um investimento. Né? E obviamente que uma grande empresa, ao comprar um grande forno ou a comprar um equipamento que aumente a sua capacidade de produção ou modernize a sua capacidade de produção, também está fazendo investimento, também está ampliando a base produtiva. Se nós pensarmos nas instalações e equipamentos para estabelecimentos comerciais, qualquer tipo de estabelecimento comercial, comprou instalações, comprou equipamentos, está fazendo um investimento, está ampliando a sua base produtiva. Um microempreendedor, um empreendedor de uma microempresa, comprou um computador, melhorou a capacidade dele de se articular com os seus clientes, também aumentou a sua capacidade produtiva. Né? Imaginem quem produz alimentos, os restaurantes, né? As pessoas que cozinham para fora também.
E da mesma forma, pode ser ampliação da capacidade produtiva para fornecer saúde, educação, tudo isso é ampliação da base produtiva. Agora, esta ampliação da base produtiva para nós em economia de Clara e Francisco, ela é voltada para quê? Para duas coisas. Para o progresso econômico. E como é que a gente mede o progresso econômico? Através de postos de trabalho, através do aumento da renda melhor distribuída, do acesso de mais pessoas a bens e serviços. Isso é progresso econômico. Né? Mas ela também pode estar voltada especificamente para o bem-estar social. Como é que eu aumento a base produtiva para melhorar o bem-estar social? Eu faço isso para incluir mais pessoas e com habitação decente, com educação, com saúde, com saneamento, com cultura, com lazer. Ou seja, tudo isso é investimento para a economia de Clara e Francisco, porque não só aumenta a base produtiva, mas esse aumento da base produtiva é voltada para o progresso econômico e para o bem-estar social. Essas coisas não é para uma coisa ou outra, essas coisas são sempre complementares, muitas vezes suplementares. Bem, como é que o famoso mercado financeiro busca explicar investimento todos os dias no noticiário? Abre o jornal, veja um telejornal, assista um programa de rádio, entre numa dessas lives que eles fazem o dia inteiro. Como é que eles entendem? Eles entendem, acima de tudo, como aplicações financeiras, cada vez menos associado tanto ao progresso econômico quanto ao bem-estar social. Não é? Não estão preocupados em gerar mais emprego, não estão preocupados em melhorar o acesso das pessoas ao progresso econômico. Não é? Quer um exemplo de uma aplicação financeira que eles chamam de investimento? A compra de empresas menores. Né? Grandes empresas vêm e compram empresas menores. Né? Querem outro tipo? A privatização. As privatizações foram aplicações financeiras que não necessariamente geraram ampliação da base produtiva e muito menos geraram progresso econômico. Né? Querem um exemplo de uma aplicação financeira aqui do Espírito Santo? Tem gente de fora do Espírito Santo, mas aqui no Espírito Santo, para aqueles que moraram fora, ou aqueles que são muito mais novos, não vão se lembrar de uma empresa chamada Garoto. Era uma empresa de uma família de Vila Velha, uma empresa que operava na Glória, né? Por razões lá internas da família, resolveram vender, e ela foi comprada por quem? Pela multinacional Nestlé. E eu pergunto a vocês, no dia em que ela deixou de pertencer, a Garoto deixou de pertencer à família Mainfraund, que era a família de descendentes de alemães morando em Vila Velha, e passaram a pertencer à Nestlé, aumentou a base produtiva? Não. Ampliou a inserção social? Também não. Foi uma aplicação financeira da Nestlé, mas isso não gerou mais emprego, não gerou mais impostos. Pelo contrário, em muitos casos a gente sabe que houve cortes de emprego e muito menos. Também quando pequenas escolas locais são compradas por grandes conglomerados, também é uma inversão financeira. Não amplia o número de vagas nem nada. Ou as clínicas ou os hospitais. Né? Um outro exemplo de aplicações financeiras, os grandes movimentos especulativos em ações. Essas especulações são tão cruéis, são tão desumanas, são tão denunciadas pela economia de Clara e Francisco, que um exemplo da crueldade disso é que as ações da Vale, após os crimes ambientais, sociais, culturais provocadas tanto pelo rompimento de Mariana quanto pelo rompimento de Brumadinho, 3 dias depois subiram. Olha que coisa cruel. Não é? Isso é aplicação financeira. Isso não é investimento, isso não é aumento de base produtiva. Isso não está gerando progresso econômico, não está distribuindo progresso econômico e não está gerando bem-estar social. Não é? Basta a gente ver também
que é que está acontecendo nesses tempos de pandemia. Vocês que acompanham o noticiário, né, estão acompanhando que os bancos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde prevalece o interesse da especulação, desse grande cassino que é a especulação financeira, onde prevalece o interesse, os bancos estão lucrando, sem emprestar a microempresas, sem emprestar a governo, sem nada, simplesmente fazendo operações financeiras de especulação. Estão lucrando. Lucros muitas vezes maiores do que nas épocas normais. Bem, nesse sentido, ou nessa toada nossa, de vamos prestar atenção no sentido das palavras, vamos pensar em financiamento. Está ligado a investimento, financiamento. Ora, financiamento para nós de economia, Clara e Francisco, é crédito para a produção. Crédito para que o agricultor, para que o comerciante, para que o industrial de qualquer porte aumente a sua produção. Ele pode não ter o dinheiro na hora para comprar uma máquina, comprar um equipamento, compra financiada e vai pagando com a própria produção e com outras rendas, né? O crédito que é dado para a construção de infraestrutura. Este é, para nós, de Economia de Clara e Francisco, um crédito fundamental, é um financiamento importante. Quando o BNDES, de antigamente, financiava construção de estradas, a construção de redes de energia, financiava a ampliação dessas coisas, do acesso a esse serviço. Quando a Caixa Econômica financiava, agora cada vez financiamento, ampliação de habitações populares, né, ela estava financiando o quê? Estava financiando coisas que são importantes para ampliar a base produtiva e também melhorar o bem-estar da população. Isso certamente é muito diferente de subsídios que são dados a grandes empresas que, na maioria das vezes, não gera a ampliação da base produtiva e muito menos gera bem-estar social. Que tipo de crédito para a produção pode ser dado? Só pode ser via banco? Não. Nós temos um microcrédito, pode ser um exemplo. Microcrédito, que inclusive já deu um prêmio Nobel de Economia, que é fundamental, por quê? Porque muitas das pessoas que estão gerando o seu próprio trabalho ou gerando 1 ou 2 postos de trabalho para a própria família, ou mais 2 ou 3 postos de trabalho para pessoas de fora que eles contratam, não têm acesso a esses bancos enormes que não têm muito interesse em estar recebendo essas pessoas, fazer o cadastro delas e fazer o financiamento. Por isso a importância do microcrédito, sobre o qual, inclusive, nós vamos falar na nossa live da próxima quarta-feira, né, onde a Crislaine vai trazer para nós um exemplo maravilhoso que é o microcrédito oferecido pelo Banco do Bem, de uma comunidade, né, de um bairro pobre, mas que se articula para financiar, né? Outra coisa que é muito importante é o crédito compartilhado. Muitas vezes uma cooperativa pega um crédito para comprar um caminhão com o qual ele vai conseguir transportar o produto de todos os cooperados, ou da maioria dos cooperados que pode, compra uma máquina, compra um trator que pode permitir a produção coletiva usando aquilo ali. Ou seja, existem tipos de financiamento que, para nós, Economia de Clara e Francisco, traz progresso econômico e traz bem-estar social. Essas duas coisas estão indissociadas, são indissociáveis para nós da Economia de Clara e Francisco. Agora, o que é financiamento todo dia no noticiário dos telejornais, dos grandes jornais, das revistas e mesmo das redes sociais, muitas delas dominadas por esses grandes grupos? É, por exemplo, o BNDES financiar a privatização de empresas, como aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, quando empresas públicas rentáveis e eficientes foram privatizadas usando recursos
do BNDES para que empresas, muitas delas multinacionais, viessem aqui comprar. As nossas empresas nacionais eficientes. Nós estamos falando de empresas eficientes. Isso aconteceu com a Telebrás, por exemplo. Todo o sistema Telebrás. Aqueles que são do Espírito Santo, nós estamos falando da Teleste. Aqueles que são de Minas Gerais, o Telemig. No Rio de Janeiro, Telerge, Telesp em São Paulo, etc. Isso era o sistema Telebrás. Estatal, eficiente, prestava bons serviços, né? Mas foram privatizados por uma questão ideológica. Era uma oportunidade de comprar, do sistema financeiro comprar barato e depois vender mais caro ou fazer especulação com isso. Mais recentemente, nós tivemos um processo pior do que de privatização, de desnacionalização da nossa Embraer. Aquelas de nós que somos aqui do Espírito Santo e somos de Minas Gerais ou somos do Pará, sabemos o efeito que foi a privatização da nossa Vale. Não é? A partir do momento que ela foi privatizada, ela perdeu a sua associação com as regiões onde atuava e passou simplesmente a querer obter os lucros o mais rapidamente possíveis, inclusive colocando pessoas em risco e colocando o meio ambiente em risco, provocando destruição, tanto de comunidades quanto do meio ambiente onde atuava, a exemplo do que aconteceu com os crimes de Mariana e os crimes de Mariana e de Brumadinho. Bem, nesse nosso caminhar, esse novo trecho, nosso quarto trecho, penúltimo trecho, né? Eu acho importante que a gente preste atenção. Vocês que estão caminhando, vão ver a live, vão ver a live, ou vão ver a gravação da live, vão ver esta fala, ou vão ouvir a gravação dela em algum outro momento, vão entrar no YouTube, estarão refletindo. Pode ser individualmente ou se tiver um grupo que queira refletir. Vamos refletir sobre algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre as armadilhas ideológicas dos grandes conglomerados mundiais. São grandes conglomerados mundiais que controlam praticamente a produção em escala mundial. Quando nós falamos do agronegócio brasileiro, ele é controlado por grandes conglomerados mundiais. Eventualmente, uma fazenda que produz lá, um frigorífico que produz lá, pode pertencer a um empresário nacional, um empresário lá de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou do Paraná, ou mesmo do Espírito Santo. Mas a cadeia produtiva dos alimentos, a cadeia produtiva do petróleo, a cadeia produtiva da siderurgia, as grandes cadeias produtivas são controladas por grandes conglomerados. E nós precisamos prestar atenção nesses grandes conglomerados, não é só o tamanho deles, não. É por conta dos danos que esses grandes conglomerados estão causando, tanto ao meio ambiente, quanto a práticas sociais, quanto a práticas culturais, né? Tudo em nome de quê? De lucros e acumulações nas mãos de muitos poucos. Mas nós também podemos e devemos prestar atenção, né, para outras possibilidades. Outras possibilidades, como, por exemplo, o Leomar vai trazer na live da quarta-feira, e que depois ficará disponível aqui no YouTube, com relação à produção da agroecologia. Respeita o meio ambiente, respeita relações sociais, respeita relações culturais, respeita as pessoas e produz alimentos que vão gerar saúde em todos nós. Já falei para vocês que nesta live estará conosco a Crislaine, uma jovem, mulher linda, maravilhosa, ativista, e vai explicar para nós, vai relatar para nós, inclusive, a experiência do Banco do Bem. Ela não vai falar só do Banco do Bem, não. Da mesma forma que o Leomar também não vai falar sobre a agroecologia, não. Vai falar de coisas que nos motivam a praticar a economia de Clara e Francisco.
repetindo e insistindo. A economia de Clara e Francisco está muito longe de ser uma teoria. Ela é uma prática que já se dá em diversos lugares do mundo e que, neste momento, está tendo a promoção com o peso do Papa Francisco para que ela se repita em escala muito maior e para que ela se contrapõe à depredação, à destruição, ao descaso social disso que nós chamamos a economia de mercado. Uma vez mais, muito obrigado por estarem conosco. Vamos continuar caminhando juntos. Dúvidas e questões é só mandar para os endereços que o Alexandre na produção vai estar colocando no vídeo. Paz e bem.